Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a esse momento de reflexão e de acolhimento. Vamos falar sobre desenvolvimento infantil? Meu nome é Fernanda Vilhena, sou psicóloga e a nossa convidada para o bate-papo de hoje é minha colega na certificação internacional em Educação Parental e Neurociência do Instituto Eduque Bem, Carla Afonso. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Se apresenta, por favor, para o pessoal. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou Carla Afonso, sou treinadora comportamental, tenho vários cursos de pós-graduação na área do comportamento, mas minha formação é comunicação social. Eu trabalho com equipamento de neurometria funcional, que é um equipamento autorizado pelo Ministério da Saúde, Anvisa, Inmetro, com reconhecimento do MEC, para fazer neuroestimulação de forma não invasiva. E embaixadora da infância, né, Carla? Eu coloquei no convite para a live, aquele selo nosso de embaixadoras da infância, né, do Instituto Eduque Bem. Conta para nós o que significa ser uma embaixadora da infância. Você também deve ter se assustado com esse título, porque é um peso, né, Fernanda? Inicialmente parece um peso pela responsabilidade do título. E aí a segunda pergunta era assim, tá, mas pode isso? E aí eu fui lembrar que o Instituto Eduque Bem, além de ter renome, credibilidade, ele tem autorização do MEC para funcionar e para nos capacitar. Se eles disseram que nós somos, eu falei, bom, eu vou aceitar essa honra e vou ver o que que eu posso fazer para sustentar esse título. E aí descobri que eu já faço. Desde 2000, eu venho dando palestras gratuitamente em escolas municipais, estaduais, poucas particulares, mas sempre com temas de interesse à proteção dos direitos de crianças, jovens, adolescentes, sobre drogas, sobre uso excessivo de telas, sobre bullying, sobre suicídio, ansiedade, enfim. E aí descobri que sim, né, nós podemos sustentar esse título, já fazemos isso, e agora, em vias de nos certificarmos, vamos ter mais, mais capacidade, ainda mais habilidade para lidar com essas questões, né? É um compromisso mesmo, né, Carla, que a gente assumiu com o cuidado da infância e das famílias. E é sobre infância mesmo que eu quero conversar com você hoje. Porque nós adultos, muitas vezes, a gente olha para a criança e ela já entende o que a gente fala e mais ou menos já consegue se comunicar através da fala. E aí a gente tende a sentir que aquela criança, ela tá conseguindo entender e tem um raciocínio próximo até de um adulto. Só que na verdade não é bem assim, né, Carla? Não é porque a criancinha tá falando que ela já entende, já tem um raciocínio de um adulto. Como é que é o desenvolvimento cerebral da criança? Bacana essa sua pergunta, porque a gente sabe que a gente recebe isso todo o tempo. Você na escola, no consultório, eu lá no meu espaço, no meu CT lá de treinamento, né? A gente recebe pais que falam assim, mas olha, eu falo o tempo inteiro, eu falo várias vezes por dia, vai escovar o dente, já botou a meia, já tomou banho, vai jantar, faz dever da escola. E pela repetição de vezes, às vezes os pais acham que as crianças estão ou de má vontade, ou de descaso, birra, é, ou será que essa criança é burra, não pensa, não é inteligente? Enfim, não é nada disso. O cérebro de um ser humano, ele se desenvolve por uma questão evolutiva, né, de prioridade, ele se desenvolve de trás para frente, de dentro para fora. De trás para frente, porque a área aqui da nuca, a área occipital, é a área que nos mantém vendo e que nos dá a capacidade de fugir de predadores, né? O que que adiantaria o ser humano ter o seu cérebro desenvolvido a ponto de criar estratégias se ele não consegue ver com facilidade o seu possível predador? Então, primeiro se desenvolve da área occipital para o pré-frontal, que é essa última parte aqui, que
equivale às nossas funções executivas. Controle inibitório está aqui. Controle de toda a nossa autorregulação está tudo aqui. Então, é a última parte que vai desenvolver no cérebro de um ser humano. E quando que isso acontece, meu Deus do céu? 25 anos, e alguns teóricos falam em 30 anos. Então, a criança de 4, de 8, de 12, de 15, de 20, de 25, ainda está vivendo erros e acertos de um cérebro em construção. E muitas vezes acontece a questão, inclusive, né, dos castigos físicos e humilhantes. E aí eu quero abrir um parêntese, que está relacionado à nossa criança interior. A gente vive e sente na pele toda uma história, né, da nossa infância. E a gente acaba muitas vezes reproduzindo isso. Quando eu era criança, eu lembro, quem me acompanhou aqui durante essas últimas semanas tem visto muito eu brincando com as minhas crianças, inventando brincadeiras diferentes. E aí eu me recordei, de brincadeiras que meus pais faziam comigo. Eu me lembro do meu pai construindo móveis de madeira para minha Barbie. Eu me lembro da minha mãe brincando com a gente na terra, numa construção. Eu me lembro de sairmos sem rumo para fazer um piquenique em algum lugar. Então, várias memórias gostosas de brincadeiras. E aí eu acabo repetindo isso com as minhas crianças. Mas é muito nítido quanto que a gente viveu na infância afeta a nossa prática, principalmente diante das crianças. E aí nós nos reavemos com a nossa criança interior e muitas vezes com as nossas feridas, com as cicatrizes que nós temos da nossa infância. E aí tendemos a repetir. Então, se a gente vivenciou isso e não tem um modelo alternativo, não aprendeu a fazer de uma outra forma, a tendência é repetir o padrão que nossos pais utilizaram conosco. E aí entra a educação consciente, os limites conscientes. Explica um pouquinho pra gente, Carla, o que que é essa disciplina consciente, como ela funciona. É, quem me conhece sabe que eu sou piolho de curso, eu estou sempre fazendo curso, eu não consigo parar de estudar. Eu sempre acho que tem mais alguma coisa para aprender, mais alguma técnica, uma ferramentinha nova para minha maletinha, porque vai dar né, vai fazer um diferencial nos meus atendimentos. E é a primeira vez que eu estou num curso onde, primeiro, a importância está em dar atenção a quem cuida. Então, você é a neuroeducadora parental, então você tem que se entender, você tem que curar sua, pelo menos, né, tentar curar suas feridas, ter um reencontro com essa sua criança interior, que tem várias situações mal resolvidas, mal administradas e que pulam na nossa frente. Que é essa coisa que você diz muito bem, né, Fernanda? Quando você vê, quando a gente se dá conta, a gente está ou gritando ou repetindo frases que nossos pais e avós falavam com a gente. Por quê? Porque são comportamentos que estão no automático e chegaram num nível de inconsciência. Então a gente faz mesmo sem perceber. O Instituto Eduque Bem tem um momento especialíssimo, e hoje teve, né, que é o IEB Cuida. Então, você tem ali uma mentoria para você fazer essa viagem para dentro de você, se entender como criança para poder trazer essa persona para a fase adulta, para você conseguir estar consciente, né? E quando você está consciente, você consegue identificar seus momentos de desregulação, porque a gente também desregula. E estou para dizer que talvez a gente desregule primeiro do que nossas crianças, do que nossos jovens, do que nossos idosos. Então, primeiro, eu tenho que entender, peraí, calma, respira, o que que eu estou sentindo, que sentimento é esse, por que que eu estou assim? Dá um tempo para as catecolaminas baixarem, você não pular no pescocinho da sua criança, e aí você volta toda conectada, toda trabalhada na educação parental, e você consegue estar consciente do processo. A disciplina consciente é você autorregulada e conectada com aquele momento.
presente naquele momento. Porque na maioria das vezes, cada um de nós briga, grita, chora no passado. São reflexos do passado. E a disciplina consciente vai ensinar isso para gente. Ei, calma, respira. Ah, uma situação muito interessante que você contou e depois você pode até contar. Não, peraí, a mamãe vai respirar primeiro. Depois você conta isso para o pessoal que está nos assistindo, porque eu acho que é um caso assim que ilustra bastante o que a gente está falando agora. Sim. A gente está falando de disciplina, né, gente, de educação, porque as pessoas pensam nos extremos, né? Ou então é permissividade, ou então eu tenho que agir com o autoritarismo. Então, ou eu deixo a criança fazer o que ela bem entender, ou então eu vou entrar ali na punição. E na verdade não é nenhum nem outro. É claro que, como educadores, como responsáveis por aquela criança, a gente tem que ser como uma margem de um rio. A criança é esse rio que está se desenvolvendo, que está se descobrindo. E aí a gente atua como? Primeiro, acolhendo os sentimentos daquela criança, ouvindo aquela criança. E depois você tem que dar exemplo também para a criança se modelar nas suas atitudes. Então ela vai aprender muito mais com o que você está fazendo do que com o que você está falando. E entra muito a questão também de ir ensinando nesse processo, ensinando a criança a lidar com as consequências das atitudes dela. Porque quando você cala uma criança, você para aquele comportamento momentaneamente, porque ela fica com medo, só que a criança não aprende nada. É completamente diferente de ensinar. Punir não é ensinar. Agora, quando você aproveita aquela oportunidade, porque as crises, os comportamentos infantis são todas oportunidades de ensinar, oportunidades de aprendizagem para essa criança. Você aproveita esses momentos para ensinar, você pode ajudar muito mais essa criança. Então, você está ali na função de educá-la, de discipliná-la, mas dessa maneira, como alguém pode ensiná-la nesses momentos. O que é completamente diferente, por exemplo, da violência, da agressão física. Quais são os impactos, Carla, da agressão, da violência no desenvolvimento cerebral da criança? Olha, Fernanda, eu vou te pedir licença para falar do que está além da criança, do que está além do adolescente, do que está além do jovem. Eu vou te falar do que eu vejo todos os dias lá na Cia do Cérebro. Ontem eu ainda vivi uma situação extremamente limite, desafiadora. Eu peguei uma pessoa que estava em surto, porque o namorado com quem ela estava morando foi embora intempestivamente e ela não conseguia parar de tremer. A empresa onde ela trabalha encaminhou ela para mim. Eu com clientes, ela entrou e aí, na hora que aquele ser humano de 25 anos estava ali na minha frente, completamente desregulada, completamente dissociada, ela tremia tanto, 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 que eu cheguei a pensar se aquilo era um caso para mim ou se era para eu mandar ela para um PS. E aí eu recorri a Deus. Parei na cadeira, inspirei, falei, Senhor, me ajuda, porque o Senhor vai me instrumentalizar aqui, eu tenho que ajudar essa pessoa. E foi lindo, porque eu pedi a ela que se abraçasse e que fizesse o tapinha, fizesse um pouquinho de balancinho e fizesse. Ela não conseguia verbalizar nada, ela pouquíssimo se mexia, mas eu ajudei ela a se abraçar e ela conseguiu ficar abraçada, e aí eu fui conduzindo ela, a criancinha dela, na fase em que ela comentou que foi abandonada pela mãe aos 3 anos de idade. Olha, Fernanda, em menos de 3 minutos a menina tinha parado de tremer. Ou seja, quem estava tremendo na cadeira era a criancinha de 3 anos de idade, que depois foi criada por uma madrasta que possivelmente talvez não tenha dado o amor que ela esperava, a atenção que ela esperava, isso a marcou de uma forma muito profunda e ela
entra e sai de relacionamentos que não estão fazendo ela feliz, muito pelo contrário. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que as marcas dos traumas, do abuso físico, sexual, patrimonial, verbal, psicológico, ele deixa cicatrizes para o resto da vida. E se a gente falar aí cientificamente, Harvard fez uma demonstração de ressonância magnética de um cérebro que sofreu abuso e de uma criança na mesma idade de um cérebro que não sofreu abuso. E as imagens traduzem as áreas afetadas desse cérebro e o hipocampo, que é uma área, via de regra, destinada aos novos aprendizados, né? Reduzida em até 25%. Então, um indivíduo que sofreu algum tipo de abuso, ele já entra na vida com uma desvantagem em termos de competitividade, em termos de melhor aprendizado, melhor possibilidade de autorregulação diante da vida. E é isso que a gente está assistindo aí todos os dias nos consultórios. Sim. Eu costumo falar, né? Se a criança já te entende, conversa com ela, orienta, explica, fala com a sua criança. Se ela ainda não te entende, o que que ela vai entender com você batendo nela? Ela vai ficar com medo, apavorada, ela não vai entender nada, ela não vai aprender nada disso, né? E as birras, Carla? Aquelas que a gente tenta acabar com elas de tudo quanto é forma, mas o fato é que se a criança está nessa fase, você não vai acabar com a birra, você vai ensiná-la a lidar com os sentimentos dela. Vai ensinando, na medida que ela consegue aprender, a autorregulação emocional. Como é que você fala? Como que você ensina a lidar com as birras? O que que você diria? É, é bastante interessante que eu hoje atendo dois clientinhos, um de 8 e um de 9 anos, ambos com todos os T's. Um tem TDAH e o outro tem todos os T's que você possa imaginar. TOD, TDAH, TEA. E é sabido que o autista ele tem uma dificuldade maior de se autorregular. O TOD também. Quando você junta as duas coisas, é nitroglicerina. E aí, eu estou ajudando a moça que acompanha ele, que é uma espécie de AT, e os pais, a não lidarem com o momento de desregulação da criança dele na forma que eles vêm fazendo, que foi como eles aprenderam com os pais, nas escolas, nas clínicas de multidisciplinares, enfim. Eu falo, olha, deixa ele chorar, deixa ele manifestar a raiva dele. Porque tanto a agressividade quanto o choro são processos autorregulatórios. Então, se eu digo engole o choro, ou então para de chorar, para de chorar, aquelas lágrimas estão liberando, às vezes, substâncias que são neurotransmissores e que vão ajudar no esvaziamento daquele sentimento, daquela emoção. Se eu impeço, seja quem for, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, eu tenho que entender o que aquela criança, no caso, que ainda não sabe nomear os sentimentos, as emoções, eu tenho que entender o que que você está sentindo. Ah, eu tô com raiva. Ah, você tá com raiva? Eu entendo que você esteja com raiva. E realmente é muito chato fazer esse exercício aqui. Nascer do cérebro é chato, né? É muito chato. Eu não queria vir para ser do cérebro. Eu te entendo. Mas você já entendeu que você precisa da cia do cérebro? Você não quer ter mais paciência? Você não quer ficar mais legal lá na escola com os seus coleguinhas? E aí eu vou trocando com ele. E aí ele ainda tá bravo. Aí eu vou falando bem baixinho, na altura dos olhos dele. Quando eu reconheço, peço ele para nomear, porque nomear para domar, né? Eu tenho que entender para poder controlar. Você quer um abraço? Você quer socar as almofadas? Você quer correr um pouquinho lá fora no tatame? Eu deixo ele escolher.
E o mais interessante é que, na maioria das vezes, ele não escolhe nada tão disruptivo, ele pega e senta na cadeira e bota os equipamentos e vai fazer o treinamento dele. Porque eu entendi, eu escutei, eu me conectei, eu mostrei para ele que está tudo bem ele se sentir com raiva. O que ele não pode é, por exemplo, jogar minhas coisas no chão dentro do consultório, que já fez algumas vezes. De tentar arrancar os eletrodos, falar, pelo amor de Deus, assim não. Eu entendo que você está chateado, mas assim, você quebra o equipamento da tia, não pode. Então, eu tenho que me acalmar, porque na hora que eu vejo ele puxar os eletrodos, eu penso no dinheiro que eu vou ter que gastar para comprar novos eletrodos. E aí eu tenho que me acalmar, respirar e tudo isso ao mesmo tempo agora, e tem que ser muito rápido. Mas cada vez que a gente vai ficando mais rápida. E eu acho que vai chegar um momento em que eu nem vou ter que me acalmar, que eu já vou direto para o segundo passo. Essa é a minha esperança. Sim, eu tô praticando. Eu tenho aqui Eu um também. menino de 4 anos, que eu tinha contado para você, né? E quando ele se desregula, eu costumo falar para ele, filho, tô vendo que você tá nervoso, vamos respirar? Esperar aqui um pouquinho com a mamãe e vou tentando ajudá-lo a se acalmar para ele conseguir falar comigo. Mas teve um dia, no horário do almoço, apertadíssimo, horário, a gente estava atrasado para ir para a escola. E ele não se sentiu compreendido no que ele falou e ele se desregulou. E aí eu fui para falar para ele, eu conto essa história, as pessoas até dão risada, porque eu fui para falar para ele, filho, respira. Não, respira não, peraí, mamãe vai respirar. Mamãe vai respirar. Fiz ali um exercício de respiração, tomei um copo d'água, me acalmei primeiro. E ali acontece, né, um processo de modelação. Então ele me viu me acalmando, então ele entende. Não, peraí. Minha mãe se acalmou, deixa eu tentar me acalmar. E aí eu fui junto com ele depois que eu me acalmei, para ajudar na corregulação emocional dele, para ajudar ele a se acalmar, para conseguir falar comigo o que ele queria. Então, é isso. A gente precisa muitas vezes fazer isso, se acalmar, respirar primeiro, porque como é que você vai apagar um incêndio com fogo? Você não apaga um incêndio com fogo. E eu tenho outra, a Heloísa. Ela tá com 7 anos e ela tem um desenvolvimento cognitivo muito bacana. Ela tem um repertório emocional, um vocabulário muito amplo, minha amiguinha. E eu tenho que me policiar porque muitas vezes eu esqueço que ela tem apenas 7 anos. E ela, como uma criança de 7 anos, é claro que ela tem comportamentos infantis. Graças a Deus, ela tem comportamentos infantis porque ela é uma criança. E muitas vezes a gente tende, né? Não, já tá maiorzinho, né? Já tem aí 7, 8, 9. E não, como você falou, né? O desenvolvimento cerebral, ele continua. A gente continua com o cérebro em construção até a vida adulta, 25, 30 anos, a vida inteira a gente está, né? Aprendendo, o nosso cérebro está se transformando. Então, é por aí, a gente precisa modular nossas expectativas em relação às criancinhas pequenininhas, às criancinhas maiores, os adolescentes. Sabe, Carla, nos meus atendimentos, muitas vezes chegam mães. Pais também, mas geralmente são as mães que assumem é, essa responsabilidade, né? Entendem, têm o conhecimento de que não é legal, então autoritarismo não é legal bater, não é legal gritar, ok. Mas também não é interessante a permissividade, eu não posso deixar a criança fazer tudo que ela quer, eu entendo, é porque ela não pode assumir é, as consequências daquilo, a gente tem que tomar esse cuidado, o que que a criança pode fazer ou não, a gente tem que direcionar. Então, elas têm consciência, racionalmente elas têm consciência do que precisa ser feito, mas elas têm uma dificuldade imensa de aplicar isso na prática com as crianças. O que você diria para esses pais e essas mães? É a pergunta de milhões, né? Bom, primeiro é desculpabilizar a maternidade e a paternidade, né? Porque, principalmente mães, e aí eu quero fazer um resgate. Se eu fugir da pergunta, você me puxa, Fernanda. Mães, eu tenho a impressão que agora, nesse momento, nos ouvem uma proporção de 10 homens para cada 1.000 mulheres.
A proporção é absurda mesmo. Porque os pais não estão nos ajudando nas tarefas da casa ou na criação dos filhos. Os pais são copartícipes, ou seja, trabalho tem que ser dividido. Então a gente pegou o péssimo hábito de repetir isso que ouvimos das nossas avós e dos nossos pais. Ah, fulano é um bom marido, ele até me ajuda, menina. Aí hoje você pensa assim, que absurdo, até me ajuda, né? Que absurdo. Então, quer dizer, é a mãe quem tem que providenciar a comida, o uniforme, o material, tem que levar para a escola, tem que levar para o Kumon, tem que levar para o inglês, tem que trazer, tem que botar para dormir, tem que verificar se está de banho tomar, enquanto que o pai está relaxando na frente da televisão, porque o dia foi muito estressante. Mas os filhos, ela não fez sozinha. A comidinha, ela fez sozinha. Então, só aí um desabafo Isso. sobre as nossas desigualdades e quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente disputa uma vaga com um homem com o mesmo nível de titulação que a gente, e esse homem vai ganhar até 30% a mais que a gente. Então, está na hora da gente acordar e começar a mudar essa realidade. Eu acho que muita coisa já está mudando. Muita coisa melhorou se a gente olhar lá para as nossas avós, para as nossas mães, mas ainda é preciso muita mudança. E voltando à sua pergunta, Fernanda, desculpe a digressão, mas foi oportuna. Eu acho que desculpabilizar em primeiro lugar, entender que vai ter momentos em que você vai conseguir, vai ter momentos em que você não vai conseguir, vai ter momentos em que você vai acertar, mas vai ter momentos em que você não vai acertar. E tá tudo bem. Você está aprendendo com a vida, assim como eu, assim como a Fernanda. A gente está aprendendo. Quem dera nós tivéssemos sido ensinadas lá na escola fundamental, que nem era esse nome, a lidar com as nossas emoções, com os nossos comportamentos. Existe hoje uma promessa muito boa de que a disciplina projeto de vida saia do ensino médio e vá descendo, né? Para alcançar aí a educação infantil e esses alunos já serem letrados emocionalmente. Mas essa é um outro debate, né, Fernanda? A questão do projeto de vida nas escolas. Depois de se desculpabilizar, eu acredito que se regular, se autorregular, se conhecer, entender que vai ter momentos em que você já sabe que você vai estar mais engatilhada, brigou no trabalho, ou fez uma faxina muito pesada em casa, ou está com a semana muito pesada de muitas coisas, você já está engatilhada para dar ruim. Então, é conseguir se conhecer para se regular. Porque quando você se conhece, você também tem pistas melhores sobre as reações dos outros e você tem um pouco mais de leveza na condução dessa corregulação. Eu acho essa palavra incrível, né? Toda vez que fala corregulação, eu lembro do HD externo, que a gente usa, né? Quando a memória dos nossos aparelhos está cheia, a gente usa um HD externo. A corregulação é esse input que a gente faz no cérebro da criança, do adolescente, do jovem, para ele entender que, olha só essa maneira aqui de agir, olha para cá, né? Então, desculpabilizar, se autoconhecer, se regular. Me ajuda aí, Fernanda. Você diria mais o quê? Eu diria também, sabe, Carla, para ajustar as expectativas. Primeiro em relação Boa. a si mesma. Porque assim, se o pai, se a mãe estão refletindo sobre a forma de exercer essa paternidade, essa maternidade, eles já estão preocupados com isso, eles estão sendo bons pais, eles estão buscando o melhor para o desenvolvimento daquelas crianças. Então, isso já é meio caminho andado. É isso. E então, é isso mesmo, né? Vai acontecer. Eu que estou na prática da psicologia há 15 anos, como mãe estou há 7 anos, mais de 7 anos, percebo escorregando, eu me percebo refletindo, tentando de novo, e aí vou e aplico e corrijo, e peço desculpa, e ajudo outros pais nesse processo, e outras crianças, enfim.
é isso, faz parte, vai ter momentos, momentos. Então, primeiro é isso, assim, ajustar as expectativas em relação a si mesmo. Muitas vezes, como você falou, né? Acaba a mãe assumindo isso e querendo conduzir de uma maneira diferente, com mais consciência, com mais acolhimento. E o pai, muitas vezes, não tá tão aberto a isso. Mas, sabe, uma coisa que eu vi nessa certificação também, que dá uma luz, é que, assim, ó, se um adulto que tem essa noção, que tem essa responsabilidade, muda a forma de agir com essa criança, ele já está, de certa forma, transformando a vida dessa criança. Pais, por favor, também se apliquem, também se empenhem, porque realmente, gente, a sobrecarga materna é uma coisa absurda. E aí entra também, né, a educação parental, entra também a psicoterapia. Então, é muito importante se cuidar, ajustar suas expectativas em relação a si mesmo e ajustar suas expectativas em relação à sua criança. Porque você não vai querer que uma criança que não tem um cérebro preparado, por exemplo, para aprender a ler e escrever, vai ler e escrever. Você não vai querer que uma criança pequena, que o seu cérebro não está programado para não fazer birra e conseguir se regular, vá conseguir fazer isso. Você não vai acabar com a birra da criança. A birra da criança vai continuar. O cérebro dela não está pronto para isso. Ele está se desenvolvendo. E aí eu vi uma postagem interessante esses dias que falava justamente assim: às vezes as nossas expectativas são muito maiores em relação às crianças do que aos próprios adultos. Então você quer que uma criança coma tudo, inclusive o que ela não gosta, sendo que você não come o que você não gosta, e você não admitiria que alguém te obriga a comer o que você não gosta. Você não vai querer exigir de uma criança que divida o brinquedo com quem ela não conhece, porque nem você divide suas coisas com quem você não conhece. Cara, me empresta aí seu carro hoje. Que você vai me dizer? Não, Não, até te empresto o carro, os livros não. Mas é uma outra coisa que eu acho assim bem legal da gente falar, Fernanda, é que a gente vê constantemente pais carregando filhos para programas extremamente inadequados para essas crianças e exigindo deles um comportamento impossível para a natureza, para a idade, totalmente bioincompatível com aquela criança. Então, são pais fazendo é, passeios em shopping, de loja em loja, numa via crucis interminável, e a criança, chega uma hora que a criança está cansada, que a criança está irritada, ou que está com sono, ou que já está cansada fisicamente, aí acontecem os conflitos. Aí a criança vai arranjar uma forma de desagradar esses pais, porque ela está muito estressada. E aí você ouve as mães falarem assim: mas que comportamento horrível! Olha o fulaninho. O fulaninho não faz isso, olha lá ele, olha como ele tá quietinho com a mãe dele. Botar uma criança, por exemplo, num restaurante, num dia de domingo, um restaurante no litoral, onde a sua mesa vai ser servida com 1 hora e meia de demora, e essa criança tem que ficar sentada sem nada a fazer, é óbvio que ela vai arranjar alguma coisa para fazer e que não está adequada àquele cenário ali. Então, acho muito pertinente essa sua colocação a respeito de a adequação das expectativas e que isso valha para a gente entender, isso é um programa para uma criança dessa idade? Quem é o adulto do momento? É você ou é a tua criança? Porque às vezes a gente tem a impressão que os pais sofrem de uma inconsistência, muito estranho isso, né? Querer que a criança fique tranquila e educada dentro de uma loja de chocolate e que ela não queira nada. Ela vai entrar numa loja de chocolate, é óbvio que ela vai querer algum chocolate. Então, ajustar as expectativas, a compreensão e a educação daquela criança, que às vezes ela até compreende, mas ela ainda não está educada para isso. Acho que é uma boa dica, Fernanda. Carla, muito obrigada pela sua disponibilidade, compartilhar um pouquinho aqui com a gente da sua sabedoria, da sua experiência. Pessoal que nos acompanhou aqui também, muito obrigada. E continue acompanhando a gente pelas redes, a gente sempre vai disponibilizar conteúdos interessantes.